Falando de trabalhadores mais velhos, hum, sempre se associou, sempre se associou bastante a ideia de um trabalhador mais velho a um trabalhador menos produtivo. Que comentário é que merece Eh, este estereótipo, digamos a associação entre a idade e o desempenho não é nova, não é? Pronto, isto, nós ouvimos muito isto. Aliás, quando olhamos para os anúncios do recrutamento, vemos sempre aquela história do super-homem, não é? Queremos alguém jovem, dinâmico, mas ao mesmo tempo experiente, competente, comprometido. Epá, não se pode ter tudo, não é? Exatamente. O que é que, o que é que, o que é que eu posso acrescentar mais do que a minha opinião, não é? Aquilo que a ciência nos tem mostrado nos estudos que têm feitos nesta área é que há de fada associada à produtividade dos mais velhos. E vemos os mais velhos como menos produtivos, não é? Isto é um clássico. Mas os resultados da investigação não corroboram sempre isto. O que é que nós temos aprendido? Que de facto há declínios que têm que ver com a idade e que são inegáveis, não é? Por exemplo, a deterioração da visão, ao longo do tempo nós vemos pior, é lógico, não é? Eu ainda não uso óculos, é assim que eu digo, eu ainda não uso óculos, mas daqui a uns anos também vou usar. Portanto, isto tem que ver com o avanço da idade, e tem que ver com uma coisa boa que é durarmos mais tempo. E, portanto, vamos ter problemas mais que não existiam, se calhar, em gerações anteriores, não é? Por exemplo, a deterioração da nossa força física, muscular. Nós temos menos massa muscular a partir de uma certa altura e, portanto, temos menos resistência física, estamos mais propensos a apanhar doenças. Portanto, isso é tudo verdade. Nós não vamos aqui dizer que é mentira e que os mais velhos são espetaculares a todos os níveis, porque não, temos que admitir que há declínios. Agora, até que ponto é que esses declínios afetam o desempenho do trabalhador é que é outra história. E eu acho que isso só se tem verificado de forma inegável em determinadas atividades. Se estivermos a falar de um atleta de alta competição, nós não estamos à espera de ver um tipo com 60 anos, não é? A bater recordes de quase coisa nenhuma. Mas até no desporto, vamos perceber que se calhar um velocista não tem 30 anos sequer, mas um maratonista tem. Portanto, depende da exigência da tarefa, se a idade é adequada ou não é. E eu no que tem que ver com atividades profissionais, para além da questão do desporto, onde a rapidez e a força são de facto fundamentais, não é? São essenciais para fazer a diferença, eu vejo muito poucas atividades profissionais onde isso seja assim tão importante, não é? Se Uhum. pensarmos bem, essa capacidade máxima física só é exigida em determinadas atividades muito específicas. Estou a falar, por exemplo, na atividade de condução, em que de facto as pessoas a partir de uma certa idade precisam de ver se os reflexos estão ok, se a visão está ok, se a audição está ok para poderem continuar a conduzir. A aviação também, porque são coisas de alto risco, não é? Uhum. São coisas que põem em causa a segurança de muita gente ao mesmo Uhum. tempo. Estou a falar, por exemplo, na área da saúde, dos intensivistas, dos cirurgiões, não é? Que são tarefas de muita precisão, de muito desgaste físico, de longas horas de trabalho e que de facto a fadiga e a parte física tem um impacto muito grande. Depois, na maior parte das profissões, isto não é nada relevante, porque as pessoas não estão expostas a este constrangimento tão notório, não é? Depois, há aqui uma questão que eu tenho que dizer, que é a parte da indústria. A indústria que supostamente, em teoria, o trabalho não é assim tão exigente, mas acaba por ser pelos ritmos que se impõem às pessoas e que às vezes são ritmos com muito pouco respeito por aquilo que é o limite do ser humano, não é? Eu lembro-me foi uma coisa que me impressionou há uns anos quando eu ainda estava a fazer a minha tese de doutoramento e fiz no setor têxtil. Portanto, recolhi dados no setor têxtil, que assim é um trabalho árduo, eh, mas não podemos comparar a complexidade deste trabalho, por exemplo, a um cirurgião ou a um piloto de avião. Mas de facto elas estavam expostas, eu digo elas porque eram sobretudo mulheres, não é? Uhum. Expostas a um ritmo de trabalho completamente alucinante. E tive relatos de mulheres com 34 anos a dizerem que eu fui afastada da linha porque eu já não dou produção. Isto é um atleta de alta competição, certo? Uhum. Uhum. E isso é que está errado. Eu acho que não é o trabalhador que envelhece com 34 anos, nós não podemos dizer isto. Nós temos é que dizer, este modo de organizar o trabalho das pessoas
pô-los nesta situação de estarem em fadiga aos 34 anos. Portanto, aquilo que estamos a pedir às pessoas é que se calhar não é muito humano, não é? Uhum. E, portanto, eu diria que a questão do envelhecimento se coloca em trabalhos hiper exigentes e acaba por a indústria estar lá no pacote, não porque o trabalho tenha que ser exigente, mas porque alguém que o organiza o assim quis, não é? E isso é que é. Eu não quero dizer isto de forma má, ok? Mas acho que tem que se repensar o que é pedido às pessoas para não chegarem aos 34 anos e dizerem eu já não sirvo. Uhum. E até, lá está, e se calhar nessa situação, aos 34 anos, com um desgaste considerável da intensividade da atividade profissional, mas com certeza com outras mais-valias, que não estão a ser devidamente, ou não estariam a ser devidamente Sim, sim, exploradas, sim, sim. não é? Aliás, Nomeadamente ao nível da qualidade. Por sim, sim. exemplo, Aliás, eu lembro-me perfeitamente desse relato dessa senhora de 34 anos que disse: eu tiraram-me da produção porque eu já não dou produção. Portanto, a maneira como as pessoas falam retrata muito bem aquilo que lhes é dito diariamente, não é? Ela já não estava ao nível uhum, e portanto, já não podia jogar na equipa A, não é? Então, o que é que a puseram a fazer? Puseram-na a fazer amostras. As amostras é para o showroom da empresa mostrar ao cliente a melhor peça que tem. uhum, A questão da qualidade, ok? uhum. Onde ela podia demorar o tempo que quisesse até fazer uma peça perfeita. Mas, E por isso é que eu digo que a questão do desempenho tem que ver como é que nós olhamos para o desempenho, porque se nós só medimos a quantidade de peças que se produz ao dia, realmente o tipo mais novo é capaz de se desenrascar mais rápido. Agora, quanto tempo é que eu posso exigir isto à pessoa até dar cabo do trabalhador, porque é mesmo isto? E nós na academia temos assim uma expressão um bocadinho má que é a lógica do espremedor de laranja, não é? Que a gente espreme, 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 mas tem que ter cuidado para não ir à casca, porque senão estragamos a laranja toda e vai à mão. Portanto, e eu acho que é isto que as empresas não conseguem compreender, que quando têm uma visão de longo prazo e de manutenção do trabalhador até ao final da sua vida, não podem exigir isto às pessoas, porque a partir dos 34 o que é que lhe fazem? Nem todos vão para a qualidade. Nem todos vão fazer formação aos mais novos, nem todos vão gerir outras uhum, equipas. E portanto, se eu não tenho lugar para os encaixar, vou fazer o quê? Vou despedi-los e buscar outros de 20? Isto deixa de ser possível a partir do momento em que nós não temos uma taxa de natalidade que reponha as coisas. Para além da questão ética, ok? Já nem vou entrar por aí. Estou a dizer, é mesmo impossível manter esta forma de funcionar. E quando já não somos um país atraente para os imigrantes, que muitas vezes ainda durante uns anos foram cobrindo estas necessidades, portanto, temos mesmo que repensar no que é que estamos a pedir a estas pessoas. Porque quando nós constatamos que aos 50 estão fatigados, também é responsabilidade das empresas, não é só do estilo de vida das pessoas, não é? e falando de imigrantes, outros países da Europa, muito mais, com muito mais, com o mesmo problema que nós, porque é um problema geral, o envelhecimento da Uhum, população, o problema, com as devidas aspas, outros países da Europa que têm o mesmo problema, têm muito mais capacidade de atração de imigrantes do que Portugal. Se olharmos, por exemplo, para a Alemanha e outros países, uhum, se precisássemos de repor mão de obra por essa via, não tínhamos hipótese nenhuma de competir com eles. pois. Pelo contrário, são países que nos estão a sugar alguma mão de obra bastante qualificada que nós não estamos a conseguir reter, não é? Uhum, A Alemanha, nesse aspecto, é um bom exemplo, porque foi um país que reparou primeiro no problema que tinha, da escassez de talento jovem, sobretudo qualificado, e é um dos países que veio cá buscar, nomeadamente engenheiros, enfermeiros, para resolver a questão deles do envelhecimento. Portanto, não foi com a reposição das taxas de natalidade que a resolveu tão depressa. Houve outros uhum, países que investiram mais na questão da natalidade, como a França, por exemplo. A França conseguiu, com uma série de campanhas de estímulo à natalidade, conseguiu repor o índice de sustentabilidade deles. Não é? Nós não estamos a conseguir. Nós, neste momento, ainda temos, não sei agora com esta questão da pandemia como é que irá ficar, mas nós ainda temos um déficit muito grande. Nós temos muito mais gente dependente do que a trabalhar. Portanto, isto, mais uhum. gente quer dizer
as pessoas que estão a trabalhar não compensam as pessoas que estão a depender do Estado e, portanto, temos um problema de segurança social neste momento, não é? Uhum. E esse problema é que tem motivado estes adiamentos da idade da reforma, não sejamos ingênuos, isto não é só uma questão de dizer: "Ai, estamos todos tão saudáveis, porque não trabalhar mais um bocadinho?". Acho que não é só esta a questão. Para muitos será, e é bom que se for nesse sentido, não é? Eu sinto-me bem para trabalhar e quero estar ativa e quero contribuir para a sociedade. Isso seria a sociedade ideal. Mas muitas pessoas estão a trabalhar mais anos não por isso, mas porque não conseguem reformar-se mais cedo, não é? Por questões financeiras.